doutora Marisa Kremer e doutor André Carias de Araújo. O tema é o papel da mediação nos Sejusc e no TJPR, nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e no Tribunal de Justiça do Paraná. Marisa vem de Cascavel, André de Curitiba. Fazer uma breve descrição aqui de ambos, e aí eles se colocam. E assim que vocês sentarem, nós vamos deixar a aguinha de vocês preparada. Marisa é uma mulher na faixa de 30 anos? Que abençoada. Entre 30 e 40? Sobe. 40 abaixo? Uma mulher jovem na faixa de 40 anos, tem os cabelos um pouco abaixo dos ombros, lisos, castanhos escuros, pele clara, está com uma calça marrom escura e uma blusa esvoaçante, uma blusa bonita num tom meio dourado, um tom de marrom também. Reforçando que estamos fazendo essas descrições físicas em virtude de que esse material ficará disponível nas redes sociais para todos os públicos. Juiz André já foi descrito, mas vou descrevê-lo mais uma vez, até porque ele agora é nosso palestrante. Um homem na faixa de 40 anos, André? Mais ou menos por aí, está com um conjunto, um terno preto, uma camisa branca, uma gravata em tom meio arroseado, cabelos escuros. Então, vocês podem, por gentileza, se colocar ali, eu vou providenciar as apresentações de vocês. Os microfones usarão os nossos aqui mesmo. Então, por favor, André. Por favor, Marisa. E eu vou disponibilizar. Se quiser fazer sua breve introdução, eu já pego a apresentação de vocês. Bom dia. Quase bom meio-dia agora, né? Então, gostaria de me apresentar rapidamente aqui, que pese ele falou que vai apresentar. Me chamo Marisa Kremer, sou filha de Pedro e Lúcia, esposa do Eduardo, mãe do Daniel e da Manu. E, enquanto profissional, sou mediadora, formadora de mediadores, atuo com justiça restaurativa e também estou atualmente como gestora do Sejusc aqui da comarca de Cascavel. Não poderia deixar de dizer que eu estou que nem aquelas pessoas que, quando falam na frente de pai e mãe, ficam meio com a perna bamba. Tá? Então, possivelmente, talvez vocês vejam algumas manchas assim, pensei em não usar decote, mas é que quando a emoção toma conta, às vezes elas aparecem. Digo pai e mãe porque em 2014 alguém me recebeu lá em Toledo, e disse que eu poderia fazer parte da turma do curso para se formar mediadora. E digo que mãe também está presente, porque a doutora Gabriele está aqui, que foi quem me deu a oportunidade de, naquele momento, ir conhecer esse mundo, né? Aqui vocês devem ter ouvido sobre Crônicas de Nárnia. Alguém já ouviu? É como a expressão que o Dr. Rodrigo usava no curso, ele dizia, preparem-se para abrir as portas do guarda-roupa. Acho que eu entrei até hoje e não saio muito de lá. Então, é uma satisfação estar aqui nessa casa também, que em 2016 nos oportunizou neste cenário, nesse tablado, um bate-papo para apresentar o Sejusc aqui na comarca de Cascavel. Então, ouso dizer que talvez... a foto é de 2019, quando retornou, e a gente falava sobre o papel do advogado na mediação. Né? Mas foi quase, ó, tá perto. Essa casa sempre abriu as portas para que a gente, antes de passar para a população, qual que seria a nossa atuação, nós, enquanto sujeitos atuantes dentro do processo, enquanto tribunal, enquanto OAB, também entendesse o verdadeiro significado desse modelo revolucionário que ia trazer aí um pouco mais de humanização para a justiça. Deixa eu perguntar se ele quer retomar a fala antes de eu me atravessar, porque vocês falam. Entrego esse objeto da palavra para mim, é difícil. Pode ir, Mari. Estou autorizada? Então, vamos lá. Então, para conversar um pouquinho sobre isso,
Eu primeiro tenho que agradecer ao outro formador que está aqui, que me cedeu gentilmente o espaço aí para começar a falar. Sem contar que eu estou super honrada, porque eu vi que eu sou a única mulher nesse cenário, né? Então, estou lisonjeada e quero representar cada uma de vocês que está aí sentada nesse dia, tá bom? Então, para começar, eu quero que vocês pensem comigo, se eu falasse para vocês que já conhecem mediação, que já são mediadores, que já atuam. O que é mediação? O que vem como primeira fala, se eu pudesse traduzir isso? Escuta ativa, isso é fala de mediador. Alguém que nunca ouviu mediação vai falar o quê? Acordo? Conciliação? Paz? O que a gente pode pensar sobre isso? Para a gente voltar um pouquinho nesse cenário, a gente precisa falar sobre os sejusques como espaço de construção, e não apenas como um local onde a gente faz acordos. A gente pode, sim, ser medidos, talvez num cenário estatístico, pela quantidade de acordo, mas ali é um espaço de construção, consenso e cidadania. Então, o que aconteceu em 2010? A Resolução 125 trouxe essa ideia revolucionária de ter dentro dos tribunais espaços onde as pessoas pudessem se expressar, onde elas pudessem conversar, onde elas pudessem olhar para o seu conflito de uma maneira diferente, sem esperar que o terceiro, no caso o juiz, desse uma decisão. Mas isso é revolucionário demais. Como é que eu falo para as pessoas que elas vão ingressar com um processo e que alguém não vai mais decidir por elas? Não naquele primeiro momento, porque haveria um momento em que elas pudessem sentar com o outro, conversar com o outro, através de audiências ou sessões. Audiências de conciliação ou sessões de mediação. Mas os sejusques foram além. Eles cresceram tanto que foi incorporado a eles práticas restaurativas. Não posso deixar de dizer que a minha boca secou também. Isso é importante, né, professor Pedro? Como ele diz, um facilitador nunca pode deixar de observar o que se passa e dizer. Então, uma observação seria: Marisa, não pude deixar de observar que você está incomodada, mexendo os lábios, assim, é assim, professor Pedro, que a gente fala? Mais ou menos. Então, vamos lá. Esses sejusques, eles seriam criados em 2010, foram implementados aqui no Oeste. 2014, Toledo, né, doutor? 2016, Cascavel, nos arredores, aí a Mari pode dizer mais ou menos nessa sequência, né, nesses anos. Então, percebam, se a gente usar uma linha didática aqui, 2010, alguém pensou nisso, criou uma resolução. 2014 chegou aqui em Toledo, 2016 Cascavel, talvez mais ou menos nesse cenário em todo o Paraná. 6 anos para um cenário jurídico é pouco ou é muito? É até pouco, né? Então, o que a gente pode pensar? Que no Sejusc, em vez da gente ter espaço de punição, ou dizer quem está certo ou errado, a gente passa a ter um espaço de construção. Mas o que é mediação, Marisa? Diz para a gente. Não sei se vocês se recordam, mas na fala da Mari, logo na abertura, ela falou assim que mediação era mais que um método. E realmente, é a possibilidade da gente, através de um processo de diálogo estruturado, aplicar uma técnica de escuta ativa, de validação emocional e construção conjunta,
para promover o quê? Um valor altamente significativo, que é da corresponsabilização, onde os sujeitos do processo, as pessoas, as partes, podem construir juntas a solução. Então, a gente, neste momento, promove valores como respeito, como empatia e fomenta a cultura da paz. Já no guia do CNJ para a implantação do Sejusc em 2016, eles traziam: a mediação fomenta valores essenciais à convivência democrática, como o reconhecimento do outro e a construção colaborativa de soluções. Então, vou pedir para vocês fazerem um exercício aqui. Já vem a Marisa com aquela situação dinâmica dela, né? Vamos fechar os olhos. Quem consegue fechar os olhos estando com eles abertos? Ótimo. Sei que tem pessoas que conseguem isso. Mas pense em uma palavra que represente conflito e compartilha com o teu colega aí do lado. A primeira, sem fazer exercício de juízo de valor. Vamos lá, o que vocês pensaram? Jogo de futebol, olha que legal, né? O que o jogo de futebol tem? Conflito entre os jogadores, entre os próprios times, a disputa em si. Disputa, competição, isso. O que mais? O que vocês pensaram aqui? WhatsApp de família. Porque o que tem no WhatsApp de família? Tem treta, né? Tem briga, tem desavença. O que mais que vocês pensam? Política. E por que o conflito entre política ele traz? Traz raiva? Ele traz todos os sentimentos, né? Cada um quer defender o seu ponto de vista e não cede. Defesa de ponto de vista, não ceder, né? Brigar. Como a gente fala discretamente quando há uma briga, a gente fala ligar as máquinas. Porque quando a gente liga a máquina em casa, o que a gente lava? Roupa suja, né? Ou a louça suja. Tá? Então, agora, gente, eu gostaria que vocês pensassem em como a nossa memória emocional vê o conflito. Sempre como algo negativo. E a mediação não vem para dizer que isso está certo ou errado, mas ela vem para transformar a forma com que a gente se relaciona com os nossos conflitos. Então, não é que existe raiva e ela tem que ser escondida. Não. A gente vai olhar para essa raiva e vai perceber o que está por trás dela. Qual necessidade humana universal que não está atendida, que é o que nos ensina a comunicação não violenta. Então, a verdadeira vitória dentro da mediação não está em vencer o outro, mas eu junto, compartilhando, me corresponsabilizando por um possível resultado, vencer o conflito. E aí, quem que é o protagonista? Dia de hoje. Quem que a gente está celebrando? O mediador. E quem que ele é? Ele é quem facilita a construção de pontes. O que a ponte faz? Liga, conecta. Então, ele cria um espaço seguro para que essas pessoas consigam conversar, consigam falar, consigam se expressar, utilizando técnicas de escuta ativa e de comunicação não violenta para construir um entendimento sem a necessidade de chegar a um resultado enquanto acordo, de forma despretensiosa. Então, tem essa frase que eu gosto muito, não achei ainda quem que foi o autor,
mas que diz o seguinte: ser mediador é ser jardineiro de diálogos. Plantar palavras, regar escutas e colher entendimentos. Agora eu trouxe uma corda aqui. Gostaria de 2 voluntários, por favor. Vamos lá, Márcia. Quem que quer entrar nessa disputa com a Márcia? Para quem está vendo, é um barbante, é uma cordinha com uma ponta aqui, bem decorada com algumas pérolas. Márcia, essa corda é sua. Alessandra, essa corda é sua. São minhas mediadas, certo? Essa corda é sua. Pode pegar. É possível ou não é possível? A gente alcança isso em sala de mediação ou não alcança? Precisa, sim, vencermos altos desafios. Obrigada, meninas. Que é o quê? Formação, capacitação continuada, continuamente. Prática diária. Espaços de convivência e troca como esse. Para que a gente fale sobre isso. Para que isso faça sentido. Para que eu internalize e encontre o meu ser mediador. Amanhã vocês terão o Vesula aqui, que vai falar um pouquinho sobre isso, que é das referências, tanto o Pedro como o Vesula, em como a gente faz para soltar a corda, em como a gente atua nesse modelo. Então, a mediação ela vem nesse contexto de nos ensinar onde está o verdadeiro propósito, que não está em vencer o outro, que está em vencer o conflito, que não está em ganhar ou perder, mas que está em construir de forma conjunta. Quando alcançarmos isso, teremos uma evolução significativa e, quem sabe, realmente o propósito revolucionário da resolução possa ser efetivado. E é isso que a gente está propondo, diuturnamente dentro dos Sejusques no estado do Paraná. Que todas as pessoas que lá estejam, exercitando a sua função de facilitador, de pacificador, que elas tenham esse propósito. E digo para vocês que não é fácil. Porque a vontade da gente, a satisfação humana, só fica plenamente suprida quando parece que tem acordo. Às vezes os mediadores passam e falam, ai, hoje não deu. Então nós, seres humanos, temos imbuídos nisso. Então nós também estamos no espaço de construção desse nosso papel de mediador, esse perfil de mediador, que tem que ser alimentado diariamente, para que a gente alcance esse propósito de construção. Construção de uma sociedade que vai enxergar o conflito diferente, construção minha enquanto profissional, construção de que esses espaços cumpram a sua real missão diante das pessoas que nos procuram, que atinjam esse propósito. Então, realmente é desafiador. Para encerrar, digo para vocês que o conflito não é o fim. Na verdade, ele é o começo de algo que ainda podemos construir. E os Sejusques do Paraná vêm efetivando isso, não apenas em causas familiares, mas como cíveis, fazendárias, criminais. Nós estamos abrindo as esferas processuais, pré-processuais e de cidadania, para que as pessoas possam, talvez, ter a primeira vez um espaço de fala. Muito obrigada.
Muito bom dia a todos e a todas mais uma vez. Uma grata satisfação e alegria estar aqui hoje, nessa casa que é simbólica, com a presença de amigos e amigas, mediadores. É uma alegria reencontrar grandes amigos aqui, o Pedro Moraes, que está aqui presente, o Samuel, estou vendo aqui, também magistrados, doutora Gabriele, doutor Osvaldo. Uma alegria reunir esse evento, vários colegas, doutor Rodrigo, que nos agraciou com a sua fala, sempre empolgante. E eu quero saudar também os advogados e advogadas aqui presentes e agradecer o convite que foi feito pela doutora Maria Andréa, por poder representar aqui a segunda vice-presidência, que hoje é exercida pelo desembargador Dalla Vecchia, e que me incumbiu, como juiz auxiliar dessa segunda vice, de falar um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido pela segunda vice-presidência. Então, o pedido que a OAB me apresentou foi trazer um pouco de como está organizada a mediação e a conciliação na estrutura do Tribunal de Justiça. Eu também, antes de iniciar, quero parabenizar a Marisa Kremer pela fala dela e pelo trabalho exemplar que ela desenvolve aqui no Sejusc Civil, no Sejusc, de Cascavel, que é capitaneado pela doutora Gabriele e que vem desempenhando um papel de destaque em todo o estado do Paraná. Isso é reconhecido pela presidência do tribunal e a gente tem tomado notícia de grandes avanços que vêm sendo desenvolvidos aqui em Cascavel. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Dentro da linha do que me foi solicitado para esclarecer sobre o trabalho que é desenvolvido dentro do tribunal, então, institucionalmente, eu vou falar um pouco mais da estrutura formal do tribunal. Então, eu peço licença para trazer alguns atos normativos, algumas leis. É importante, quando a gente fala de mediação, de falar de pessoas, falar de necessidades, falar de acolhimento, não é? De conexão. São palavras que nos remetem à mediação. Empatia, comunicação voltada para as necessidades. Entretanto, existe todo um arcabouço normativo que estrutura isso dentro do Estado, que também, às vezes, precisa ser demonstrado e lembrado, porque define as diretrizes de todo o trabalho que é desenvolvido dentro da mediação judicial. Então, por isso que, antes de falar sobre a mediação dentro do judiciário propriamente dita, nós não podemos esquecer que todo um percurso foi feito para chegarmos até aqui, na data de hoje, e viabilizar, por exemplo, um evento como esse, com esse número de pessoas interessadas em mediação e conciliação. Houve um percurso que foi gradativamente sendo construído até chegar nesse estágio atual que nós estamos. Este ano ele é simbólico para a mediação e conciliação, em razão da celebração de algumas datas muito especiais. Este ano nós estamos comemorando 15 anos da Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, 10 anos do Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, também 10 anos da Lei de Mediação, a Lei 13.140 de 2015, e 5 anos dessa lei estadual, que foi pioneira, no sentido de reconhecer e homenagear mediadores e conciliadores judiciais e extrajudiciais que trabalham nessa importante função, que é a Lei Estadual 20.231 de 2020, do Estado do Paraná. Então, são marcos importantes e que nós não podemos esquecer antes de avançarmos até o momento atual e como que a mediação acabou se estruturando dentro do sistema de justiça. Antes de nós pensarmos
em todos esses atos normativos, nós não podemos esquecer que a mediação no Brasil, ela começa a ser desenvolvida muito antes de atos normativos que foram editados dentro do sistema de justiça. Então, dentro dos primórdios da mediação e da conciliação, nós podemos lembrar de diversas ações que foram sendo adotadas na iniciativa extrajudicial, na iniciativa privada, por pessoas que estavam envolvidas com métodos de solução consensual de conflitos. Então, não tem como deixar de lembrar, por exemplo, a iniciativa do IMAB, Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, que foi fundada em 94, na cidade de Curitiba, e que teve participação do professor Juan Carlos Vezula, que vai nos agraciar amanhã com a sua fala, o maestro Vezula, juntamente com o Ângelo Volpe, que é um titular de cartório em Curitiba, entre outras pessoas, que desenvolveram esse instituto como forma de estudar, estimular a mediação dentro, como uma forma de solução de conflito. Além disso, congressos foram sendo realizados na década de 90, um congresso importante em Curitiba, no ano de 98, que reuniu mediadores do mundo inteiro e que o professor Vezula também estava envolvido. E também na esfera pública, nós podemos pensar nos primórdios, quando, por exemplo, o Código de Processo Civil de 73 já trouxe a figura da conciliação, assim como outros códigos anteriores de processo civil, como forma de estimular a comunicação, o diálogo e a construção conjunta. Claro que sem uma política pública, sem um contorno profissional, técnico, mas houve menção nessas leis anteriores sobre a conciliação. Ali também nós podemos pensar no juizado de pequenas causas, em 1984, quando foram instituídos, a própria lei do juizado especial, em 95, que também trouxe a conciliação como um marco significativo, e diversos projetos de magistrados que na década de 2000 foram sendo adotados em algumas varas, mas de maneira isolada, projetos de mediação familiar, projetos de mediação penal, projetos de mediação comunitária. Há inúmeras iniciativas de magistrados e magistradas pelo país que, antes da Resolução 125, já estavam pensando em formas de solucionar conflitos de forma consensual, de forma a permitir a participação das pessoas naquela tomada de decisão. Até nós chegarmos no movimento pela conciliação, que no ano de 2006 foi um movimento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, e muito incentivado pelo professor Kazuo Watanabe, que, na linha de repensar aquela cultura da sentença, que o Dr. Rodrigo nos trouxe uma reflexão sobre uma necessidade de mudança de paradigma. A cultura da sentença, que entendia que um conflito só poderia ser solucionado através de uma decisão impositiva de um juiz, uma decisão adjudicada por um juiz. E nos fez refletir sobre a necessidade de criação de uma cultura de pacificação social, transformando, então, essa ideia de necessariamente se resolver um conflito por uma sentença e se pensar em outras formas de se resolver um conflito. Esse movimento teve como base o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que garante que o direito de acesso à justiça, ele não é um direito de simples acesso à justiça. Ele implica num direito de uma tutela adequada, efetiva e célere. E isso muitas vezes implica na oferta de um serviço que permita que as próprias pessoas resolvam seus conflitos por elas próprias, não necessariamente através de uma sentença. Depois desse movimento pela conciliação, em 2010, adveio a Resolução 125, que realmente
quebra todo um paradigma que existia no nosso sistema de justiça. Resolução 125 cria, pela primeira vez, uma política pública de tratamento adequado dos conflitos. Até então, nunca havia sido feito isso de forma institucional. E essa resolução, então, por isso a importância dela, ela traz, originariamente, essa ideia de uma política que vai vigorar em todo o sistema de justiça, de uma forma organizada, de uma forma harmônica, entrando junto com o sistema da heterocomposição, com ideias que permitam a implantação de métodos autocompositivos de solução de conflitos. Essa resolução também traz a ideia de desenvolvimento dos centros judiciários de solução de conflitos, como a Marisa nos trouxe, e trazendo a importante função de permitir a solução de conflitos durante o curso do processo, ou seja, a realização de mediação e conciliação já no curso do processo, mas também permitindo, de uma forma pré-processual, que os conflitos fossem resolvidos dentro desses centros judiciários de solução de conflito. Foi pela primeira vez, então, que houve essa ideia de um sejusque pré-processual. E os objetivos dessa resolução, entre outros, visavam a disseminação de uma cultura de pacificação, efetivamente, estimular a prestação de serviços de autocompositivos de qualidade e, por último, incentivar os tribunais a se organizarem localmente em cada uma das unidades da federação para que a mediação e a conciliação fossem desenvolvidas. A resolução 125 traz, pela primeira vez, uma ideia de que deve ocorrer um novo acesso à justiça. O que significava isso? Acesso à justiça é diferente de acesso ao judiciário. Eu posso ter acesso ao judiciário, mas não ter necessariamente acesso a uma verdadeira justiça. E aí, nós entramos dentro da ideia do que o Dr. Rodrigo nos trouxe, de legitimação. Porque existem pesquisas que demonstram que o grau de satisfação das pessoas com o serviço judiciário dependem da sensação delas de que o procedimento foi justo. E outras pesquisas em complementação demonstram que a participação das pessoas na seleção do método, do processo, da forma como vai ser solucionado aquele conflito, aumenta essa percepção de justiça. Então, se chegou a essa conclusão de que essa participação na escolha pode implicar também na sensação de que justiça foi feita naquela situação, ainda que a pessoa não consiga exatamente aquilo que ela veio buscar. Tudo isso são ideias que ficaram implementadas dentro da Resolução 125 através dos seus diversos institutos. Depois, nós podemos pensar no Código de Processo Civil, a Lei 13.105, de 2015, que trouxe o princípio da consensualidade como um dos pilares do sistema de justiça. Isso já estava, na verdade, nós não podemos esquecer, isso já estava no preâmbulo da Constituição Federal. A solução pacífica dos conflitos faz parte da nossa base estrutural da nossa Carta Maior. Está lá na Constituição Federal. O que o CPC faz, o Código de Processo Civil implementa de uma forma originária, é trazer isso também dentro do sistema processual, lembrando a todas as pessoas que trabalham dentro do sistema de justiça que a consensualidade, que o princípio da cooperação devem nortear o trabalho de todos os profissionais do direito. E, inclusive, prevendo que essa consensualidade ela pode prevalecer durante a resolução final de um conflito, mas também durante o processo, na escolha ou na construção de negócios jurídicos processuais, algo muito importante, que também deve ser utilizado por todas as pessoas que trabalham dentro do sistema da justiça. Nós não podemos esquecer que hoje, negócios processuais
podem ser celebrados visando a flexibilidade do procedimento que é aplicado num processo. Ainda que se não se obtenha uma resolução consensual do pedido propriamente dito, ou do mérito, né, quando nós falamos em pedido, você pode, hoje, estabelecer negócios processuais que vão podem direcionar o procedimento, flexibilizando o procedimento. Negócios jurídicos processuais que podem ser celebrados com relação à produção de provas, por exemplo. E quando uma corrente chamada análise econômica do direito trabalha dentro do consensualismo, trabalha dentro da mediação, chega-se à conclusão de que para ocorrerem acordos é de fundamental importância ocorrer uma simetria de informações. Uma simetria de informações. Ou seja, quanto mais assimetria de informações houver, mais difícil as pessoas optarem por um método consensual de solução de conflitos. Então, quanto mais informações existirem entre as pessoas trocadas, isso facilita a realização de um acordo. Então, por exemplo, numa ação de investigação de paternidade, em que se coloca numa audiência inicial do processo, na audiência do artigo 334 do CPC, um suposto pai e uma mãe para conversar sobre essa paternidade e as questões relacionadas a isso, como pensão alimentícia, guarda, convívio, etc. O conhecimento da existência ou não da paternidade é fundamental para que esse diálogo ele possa ocorrer. Então, a existência dessa informação ela é imprescindível para que essa negociação e esse diálogo se desenvolva. Por isso, numa audiência de conciliação, numa sessão de mediação inicial num processo, se definir a necessidade de, por exemplo, realizar esse exame e verificar, né, se pactuar como que vai ser custeado esse exame, isso pode facilitar com que as pessoas voltem num segundo encontro e possam dialogar com informações que façam com que elas se sintam mais seguras e aí consigam dialogar sobre questão de convívio, sobre a guarda dessa criança, sobre todo o sistema familiar propriamente dito. Por isso a importância dessa informação. E isso pode ser objeto também de consenso, de acordo, antes de debate sobre o próprio mérito do pedido. Então, essa audiência ela tem múltiplas funções. Ainda que não exista um acordo com relação ao mérito, há a possibilidade de se fazer diversos combinados numa audiência do artigo 334, que podem vigorar esses acordos, esses combinados, durante o processo, ainda que o processo prossiga. Essa audiência ela tem essa riqueza de permitir isso. A gente não precisa olhar a audiência do artigo 334 exclusivamente como uma audiência que vai definir o mérito. Não, ali se pode combinar algumas questões sobre produção de prova, ali se pode combinar algumas questões que vão vigorar durante aquele processo, por exemplo, quando envolver família, ali podem ser feitos acordos provisórios que vão vigorar durante o curso do processo, na medida em que as relações são dinâmicas e elas vão se transformando, num determinado momento do processo, às vezes as pessoas não estão prontas ainda para dialogarem, não se sentem confortáveis para se dialogarem. Isso não impede que, durante esse curso do processo, possa se tentar novamente, até mesmo a pedido dessas próprias pessoas, que essa comunicação, que essas tratativas voltem a ocorrer. Dentro de uma relação familiar, as relações familiares são dinâmicas. E, às vezes, num determinado momento, as pessoas ainda não estão prontas, mas, com o passar do tempo, pode ser que elas encontrem um novo espaço. Por isso, a importância de se acompanhando isso, sejam os advogados, sejam magistrados e magistradas que trabalham com resolução de conflitos, e os demais profissionais que estão envolvidos. Entender essa dinamicidade das relações é de fundamental importância. Por fim, o Código de Processo Civil estabeleceu que mediadores e conciliadores são considerados auxiliares da justiça. E ali, então, estabeleceu um capítulo próprio, dentro de uma seção própria, com princípios, com deveres e também com funções que são desempenhadas por esses mediadores e conciliadores. Da importância desse ato normativo. Por último, a lei da mediação.
a Lei 13.140, que previu a mediação como forma de solução de conflitos e controvérsias entre particulares, mas também trouxe a administração pública para dentro da lei da mediação, permitindo que ela seja aplicada em conflitos de natureza pública. Um campo que vem crescendo muito nos últimos anos. Mediação na área tributária, mediação em demandas em que o Estado está envolvido, isso tem se tornado cada vez mais comum e um campo, um espaço, né, de trabalho muito grande. E ali, então, nessa lei, foram previstos os princípios, funções do mediador e procedimentos, algo que não havia existido até então. Diante de tudo isso, de todos esses atos normativos, de toda a estrutura que nós temos hoje no sistema judicial, pode-se pensar num sistema de autocomposição, que é composto, hoje, dentro do sistema processual brasileiro, que até pouco tempo atrás era composto exclusivamente por uma única opção, que era a heterocomposição, a decisão adjudicada por um juiz, hoje permite diversas opções dentro do próprio sistema de justiça. Isso tudo foi criado com todos esses atos normativos, iniciando lá pela Resolução 125, até chegarmos nesse momento atual. Essas opções que existem em cada uma dessas portas são os métodos de solução de conflitos adequados, que podem englobar a autocomposição, mas que também podem englobar a heterocomposição, inclusive extrajudicialmente, quando nós pensamos, por exemplo, na arbitragem. São diversas formas de solução de conflitos hoje que o sistema de justiça oferece para as pessoas solucionarem seus conflitos. E como que essas opções elas podem ser escolhidas? São características intrínsecas de cada conflito, as peculiaridades de cada conflito, aspectos relativos a cada conflito e a cada pessoa é que podem influenciar a escolha desses métodos. O custo financeiro, por exemplo, se nós pensarmos em alguns critérios que podem ser utilizados para a escolha, o custo financeiro, a celeridade, o sigilo, a manutenção de relacionamentos, a necessidade da manutenção, a importância da manutenção do relacionamento para aquelas pessoas, a flexibilidade procedimental, os custos emocionais na composição da disputa. Esses são fatores que podem ser levados em consideração no momento de eu escolher quais das opções que eu posso seguir. Assim, havendo uma disputa, por exemplo, em que existe a necessidade de se manter vínculo entre um determinado grupo de pessoas, como, por exemplo, numa situação familiar, em que existem filhos, em que a relação de conjugalidade foi rompida, mas a relação de parentalidade, as funções parentais vão continuar sendo desenvolvidas dentro daquele sistema familiar, é de fundamental importância se ofertar uma forma de solução de conflitos que permita o diálogo e permita a construção de um plano de parentalidade para o futuro. Porque há necessidade dessas pessoas continuarem desempenhando os seus papéis dentro daquele sistema. Isso vale para empresas também. Muitas vezes, sócios de empresas que vão continuar mantendo relacionamentos precisam de um espaço em que seja possível a construção desse diálogo intermediada por um terceiro, porque muitas vezes eles não conseguem manter esse diálogo por conta própria, e que permita, então, o planejamento futuro daquela sociedade empresária. Isso vale para o campo das sucessões, um campo riquíssimo para a mediação, e que, vejam, pelo rito previsto no Código de Processo Civil, não prevê nenhuma audiência e nenhuma oportunidade daquelas pessoas sentarem e conhecerem. Muitas vezes a pessoa falecida, a última coisa que ela queria era ver a dissolução daquela família. E é justamente ao contrário que o sistema tradicional, judicial, acaba prevendo um procedimento extremamente burocrático, documental,
em que não permite esse diálogo construído. Claro que é plenamente possível o magistrado ou a magistrada encaminhar esse processo para uma autocomposição. As próprias pessoas podem optar isso, inclusive extrajudicialmente, inclusive em cartórios hoje em dia. Né? A mediação extrajudicial que vem sendo desempenhada por projeto da segunda vice-presidência, juntamente com a corregedoria, em cartórios, nos serviços notariais de registro. Plenamente possível o desenvolvimento de uma mediação em sucessões nesse campo, em serviços notariais. Além da mediação propriamente extrajudicial, a mediação desempenhada por todos os mediadores que atuam no mercado profissional e que podem trabalhar com esses conflitos. Então, tudo isso vai depender, essas escolhas, de um chamado princípio da adaptabilidade, que foi pensado por um processualista e que, então, previu nosso grande mestre chegando aí, Desenvolvedor Bacelar. Seja bem-vindo. Bom te ver. Pelo princípio da adaptabilidade. E que também nos traz a ideia do Fórum de Múltiplas Portas. O Fórum de Múltiplas Portas foi pensado pelo professor Frank Sander, na década de 70, um professor de Harvard, que pensou num fórum de múltiplas portas como um centro de resolução de disputas. Então, o que foi pensado? Naquela época, nos Estados Unidos, na década de 70, havia uma grande quantidade de processos no sistema de justiça e ali vinham sendo desenvolvidos diversos estudos para repensar a forma de se fazer justiça nos Estados Unidos. E então o professor Frank Sander pensa nesse centro de justiça como um centro em que se ofertaria diversas possibilidades de solução de conflitos para que as pessoas pudessem escolher e não optar necessariamente pela sentença judicial, pela sentença adjudicada. Então isso foi pensado lá na década de 70, foi uma conferência que ele fez em 1976, então, que foi pensado esse centro de justiça. E isso incentivou ou influenciou a Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, quando se pensou na criação dos CEJUSCs, dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Ali foi trazida essa ideia da criação de um centro de justiça em que se pudesse optar pelo método mais adequado, que não necessariamente a sentença judicial, permitindo que as pessoas pudessem optar por um método também de autocomposição. É como se pensasse numa metáfora do alfaiate. A professora Tânia Almeida já falou uma vez sobre isso. O que significa a metáfora do alfaiate? Imagine que uma pessoa vai fazer um vestido, vai fazer uma roupa no alfaiate, e lá ela tem que chegar naquele local e tem que... Primeira coisa que é feita, né, é tomada a medida dessas pessoas. Essa pessoa que vai fazer a roupa, então, ela passa por uma prova. Então, mede-se o tamanho dessa pessoa, escolhe-se, faz-se algumas perguntas para escolher tecido, para escolher a forma daquela roupa. Então, é pensado de maneira muito peculiar, individualizada, qual o tamanho daquela roupa específica para aquela pessoa. Essa é a metáfora do alfaiate. E assim, com o gestor de conflitos, ele pode pensar também. Ele tem que conhecer as características intrínsecas daquelas pessoas, aquele conflito, e fazer um desenho de um método ou da escolha da forma de solução de conflito, de acordo com aquelas características específicas daquela pessoa, desenhado para aquela pessoa. E isso, muitas vezes, vai haver necessidade de se fazer mais de uma prova, porque, às vezes, a pessoa ela precisa voltar para recalcular e verificar se aquilo está funcionando ou não. Às vezes, a pessoa mudou e não quer mais aquele modelo anterior, ela quer fazer algumas adaptações. Assim como na gestão de conflitos, como eu falei para vocês, como o conflito ele é dinâmico, ele não é estático, principalmente quando envolve relações, né? Essas relações elas vão se mudando com o tempo, elas não ficam protraídas, elas vão se alternando, se adaptando a novas realidades, e isso, o gestor de conflitos, ele precisa
tem em mente, fazer novas provas, eventualmente. Por isso que, se no momento inicial do processo as pessoas não estão prontas, às vezes por um diálogo, por uma construção conjunta, pode ser que durante o curso desse processo elas mudem e queiram conversar, e queiram voltar a pensar numa construção conjunta. Por isso a importância do gestor de conflitos estar sempre atento a isso. E esse trabalho é muito importante ser feito, seja por mediadores, por conciliadores ou por outros profissionais que trabalham com resolução de conflitos, mas também pelo advogado e advogada que recebe esse cliente num primeiro momento em seus escritórios. Essa conversa inicial que o advogado tem é que permite se desenhar quais das opções aquela pessoa está disposta a seguir. Porque não existe uma resposta que é única para todas as pessoas. Cada pessoa vai ter uma resposta específica. E a importância do profissional da advocacia ter uma escuta diferenciada, uma escuta que passe necessariamente pelas necessidades daquela pessoa. Para essa escuta ocorrer, é preciso de conexão. Conexão essa que nós precisamos desenvolver com as pessoas e que se vale da escuta para permitir que ela se desenvolva. Escuta essa que não é uma escuta comum. Nós temos a dificuldade de escutar. Nós não fomos treinados para escutar, né? Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é simplesmente receber um som de forma externa e mandar essa mensagem para o cérebro. Então, somente por esse percurso. Eu posso estar ouvindo uma pessoa e estar escrevendo uma mensagem no celular. Eu posso estar ouvindo uma pessoa e estar longe, pensando no que eu vou comer daqui a pouco. Isso é ouvir. Escutar, não. Escutar envolve, ao escutare, envolve uma atitude ativa, no sentido de eu me colocar numa posição em que eu decido escutar aquela pessoa, não sob a minha perspectiva, mas sob a perspectiva do outro. Eu preciso escutar as pessoas pensando no que está sendo falado, através daquela fala específica, e não através do meu julgamento ou através das minhas reflexões. Nós temos dificuldade de fazer isso, né? Existem muitos cursos de oratória e poucos cursos de escutatória, né? Até existe curso de escutatória, eu já fiz, mas não são comuns, né? Porque nós não temos a prática de desempenhar essa escuta que parte da perspectiva do outro, uma escuta cuidadosa, uma escuta que tenta compreender aquela fala sob a perspectiva do outro. Essa escuta ela é fundamental para um profissional que trabalha com relacionamentos e com conflitos, porque ela que vai permitir eu conhecer as necessidades daquela pessoa, eu me conectar com aquela pessoa e aí decidir em qual dessas opções, ou melhor, permitir a decisão pela pessoa por qual das opções ela quer seguir. E nós, profissionais do direito, profissionais que trabalhamos com pessoas, precisamos saber explicar isso para esses usuários que nos procuram, para que nós possamos, de forma clara, explicar quais são esses caminhos, o que eles implicam necessariamente. O ajuizamento de uma demanda, ele não pode ser a única opção, não é? O bom advogado, boa advogada sabe que é possível resolver sem necessariamente ajuizar uma demanda. Eu consigo fazer isso. Resolver o conflito ou permitir a resolução do conflito entre as pessoas sem necessariamente ajuizar uma demanda. Você só vai ajuizar uma demanda com critério. Com critério, havendo a necessidade específica para isso, quando for imprescindível. Mas não pode ser a única opção. O advogado, a advogada tem que ter um leque de opções que permitam a escolha pelo usuário daquele serviço que mais se adapte, princípio da adaptabilidade, que mais se adapte à realidade daquela pessoa. Então, a mediação, a conciliação, as práticas colaborativas, a justiça restaurativa, práticas restaurativas, eventualmente algum método negocial, entre outros métodos de resolução de disputas.
professor Diego Falek fala em design de sistema de disputas, permitindo que se possa amoldar uma forma de solução de conflitos que se adapte à realidade daquelas pessoas específicas, de acordo com alguns critérios que devem ser colhidos, que devem ser conhecidos pelo gestor de conflitos. É essa a ideia quando nós pensamos num sistema de autocomposição com novas opções dentro de um sistema multiportas. E aí, se nós pensarmos hoje como está estruturada a mediação e a conciliação dentro do sistema brasileiro de justiça, né, nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que pensa a política nacional, a política pública nacional de tratamento adequado de conflitos, estabelece as diretrizes para a implementação da política pública de tratamento adequado de conflitos, além de também desenvolver os parâmetros curriculares mínimos para os cursos para a capacitação de mediadores e conciliadores. Esse é o trabalho principal do Conselho Nacional de Justiça, entre outras funções também relevantes. Nós também podemos pensar, abaixo do Conselho Nacional de Justiça, nos núcleos permanentes de métodos consensuais de solução de conflitos, os chamados NUPEMECs. Esses órgãos são compostos por magistrados e servidores, magistrados e magistradas aposentados e da ativa, também por servidores, e tem como objetivo principal desenvolver a política pública judiciária de tratamento adequado de conflitos no âmbito dos estados. Né? O NUPEMEC seria como se fosse o cérebro desse sistema. Ele desenvolve a política de tratamento adequado de conflitos, ele promove a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, ele promove a atualização para os mediadores, conciliadores e servidores, os gestores de SEJUSCs. Ele cria, ou criou já e cria, né, os cadastros de conciliadores e mediadores judiciais, além de promover a interlocução entre outros tribunais, entre outros NUPEMECs, e com órgãos da sociedade privada. É o NUPEMEC que tem essa função de permitir todo esse intercâmbio de ideias e relações. E, por fim, os SEJUSCs, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, que foram muito bem exemplificados pela Marisa, e é onde realmente, como se fosse o corpo, aí então, no NUPEMEC o cérebro, aqui o corpo, são os órgãos que vão fazer toda a gestão das sessões de mediação e audiências de conciliação no sistema. É onde realmente é produzido o resultado, é onde estão facilitadores de justiça restaurativa, é onde estão mediadores, conciliadores, profissionais que vão trabalhar com a solução consensual de conflitos. Atualmente, no Paraná, nós temos 176 Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, no primeiro grau, e um SEJUSC no segundo grau, que atua junto aos processos que tramitam no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Esses SEJUSCs, como eu falei para vocês, desenvolvem um trabalho durante o curso do processo, mas também numa forma pré-processual, antes do juizamento da demanda. Qualquer cidadão brasileiro pode chegar num SEJUSC e apresentar uma situação que ele pretende ver resolvida, e ali, então, é expedida uma carta convite, e a outra pessoa vai ser chamada para comparecer nesse SEJUSC e ali, então, iniciar uma conversa, enfim, com um trabalho realizado por mediadores e conciliadores. É o SEJUSC pré-processual, que tem uma função de extrema relevância no que diz respeito à desjudicialização das demandas, permitindo que as pessoas possam dialogar antes do ajuizamento propriamente de um processo judicial. E também existe, na estrutura do sistema de justiça paranaense, uma central de apoio que tem a função de apoiar todos os SEJUSCs, no sentido de auxiliar, conversar sobre fluxo, apresentar modelos, tirar toda e qualquer dúvida que esses SEJUSCs eventualmente venham a ter. Atualmente, como eu falei para vocês, eu auxilio o desembargador Dalla Vecchia, que é o desembargador que preside a segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, e dentro do plano de ação que foi feito pelo desembargador,
Existem algumas ações estratégicas que vêm sendo desenvolvidas na área da mediação e conciliação, alguns projetos que já existem lá, que já existiam antes da assunção, mas outros que vêm sendo desenvolvidos. E lembrando que a segunda vice-presidência ela tem 3 funções dentro do Tribunal de Justiça do Paraná. Ela trabalha com o sistema da autocomposição, é ela que coordena e administra, gere todo o sistema da autocomposição, mas também cuida de todos os juizados especiais, a supervisão dos juizados especiais, hoje, está com a segunda vice-presidência, e todos os projetos de cidadania também que tramitam dentro do Tribunal de Justiça, incumbem dentre as funções da segunda vice-presidência. E aí, se nós pensarmos hoje, né, para onde que nós estamos caminhando, qual o caminho que está por vir, né? Hoje, então, foi criada, atualmente, nessa gestão, foi feita a Comissão de Mediação e Conciliação Judicial. Antes, havia uma comissão mista de mediação, conciliação e justiça restaurativa, e com a finalidade tão somente de gerar maior aprofundamento, maior especialização, então, foi pensado num desmembramento dessa comissão. Hoje, então, existem 2 comissões dentro da segunda vice-presidência, a Comissão de Mediação e Conciliação e a Comissão de Justiça Restaurativa. Isso como forma de gerar maior especialização, como eu falei, e aprofundamento dos estudos e de toda a preparação, né, do que é feito, do que pode ser feito, eventualmente, dentro da gestão da mediação e conciliação. É um órgão consultivo, essa comissão, mas ela tem um apoio muito grande, ela tem uma importância muito grande, porque ela é um ponto de apoio para as medidas que são adotadas pela segunda vice-presidência. Então, quem compõe essas comissões? São profissionais que compõem o sistema, mediadores, conciliadores, instrutores de mediação e conciliação, magistrados e magistradas, né, servidores, pessoas que estão envolvidas efetivamente com a mediação e conciliação na base e que trazem toda a sua expertise para que seja debatido isso, sejam pensadas em estratégias e depois sejam tomadas as decisões pelo segundo vice-presidente. Além disso, atualmente se pretende melhor estruturar os SEJUSCs. Hoje, no estado do Paraná, os SEJUSCs têm, né, força de unidade judiciária, tem status, tem a função de unidade judiciária. Isso já faz algum tempo que foi reconhecido. Agora, a implementação dessa unidade judiciária, isso não tinha sido acontecido até então. Então, vem sendo tomadas algumas medidas para implementar essa unidade judiciária. Como se fosse uma vara, uma unidade, o SEJUSC também ganhou força de unidade judiciária. Por isso, hoje, foi pensada uma lotação paradigma, uma lotação mínima que deve ter em cada SEJUSC do estado do Paraná. Começou-se esse planejamento pensando nos SEJUSCs de entrância, das comarcas de entrância final, primeiramente, então é isso que está em estudo nesse momento. Foi feita uma fórmula de cálculo para definir quantos servidores precisaria ter em cada um dos SEJUSCs, como forma de estruturar esses SEJUSCs. Essa fórmula foi feita e agora esse procedimento ele está na Secretaria de Planejamento do Tribunal de Justiça do Paraná para definir os critérios de como que vai ocorrer essa implementação desses servidores nos SEJUSCs. Se vai haver relotação de servidores que já existem, se vai ser fixada uma gratificação, um valor de uma gratificação que vai ser paga para aquele servidor que trabalhar nos SEJUSCs. Então, esses aspectos mais administrativos vêm sendo debatidos para definir como que vai ocorrer essa lotação paradigma nos SEJUSCs. Além disso, vem se pensando também no desenvolvimento de 2 modelos de SEJUSC que são bem importantes, mas que acabaram não avançando muito, que é o SEJUSC fazendário, SEJUSC que pode trabalhar com demandas de natureza tributária, por exemplo, e o SEJUSC saúde, SEJUSC que pode trabalhar com demandas na área de saúde também. São dois modelos que está se pensando como forma de estimular a autocomposição nesse tipo de demanda, nesse tipo de matéria, de uma maneira mais organizada, institucionalizada, né, englobando todo o Paraná.
porque em alguns locais até houve, inicialmente, o desenvolvimento de algum trabalho. Mas isso, na maior parte do estado do Paraná, não aconteceu. Não houve uma continuidade nesses serviços. Eu já te coloco, só para colocar essa ideia, e aí, então, essa é uma outra ação que vem sendo adotada, além do estímulo da adoção dos sejusques dos endividados. Esse é um projeto que já existe um sejusque específico na comarca de Curitiba, mas que pode ser desenvolvido por qualquer sejusque também, né? Que visa atender aquelas pessoas que estão com diversas dívidas financeiras, muitas vezes envolvendo instituições bancárias, né? Então, dentro do que foi estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, é possível, né, se negociar essas dívidas de uma forma coletiva. Então, isso também já é trabalho desenvolvido em alguns sejusques, mas que se pretende permitir que sejam desenvolvidos em outros locais também. Além disso, está se pensando numa campanha de aproximação e valorização dos sejusques, no sentido de a segunda vice-presidência se aproximar dos sejusques e compreender quais são as dificuldades e necessidades que passam por aquele juiz, aquela juíza que coordena um sejusque, o gestor daquele sejusque, entender, muitas vezes, como que o trabalho é desenvolvido naquele local, reconhecendo ou conhecendo, muitas vezes, boas práticas que podem ser replicadas em outros locais. Um trabalho, então, de valorização desses centros judiciários de solução de conflitos e valorização desses mediadores e conciliadores. A responsável por essa ação estratégica na segunda vice-presidência é a Maria Lisanco, que vem desempenhando um papel de extrema relevância e competência, e vem se aproximando gradativamente, inclusive com visitas técnicas nos sejusques. Essa aproximação da estrutura institucional do tribunal com os locais onde se pratica mediação e conciliação. Isso é muito importante, esse intercâmbio e essa aproximação. Isso também vem sendo feito, e inclusive no sentido de capacitar gestores dos sejusques que muitas vezes têm dificuldades em operar toda a quantidade de situações que estão sob sua responsabilidade. Então, está se pensando numa capacitação para esses gestores, com elaboração de materiais didáticos, gravação de vídeos instrucionais, como forma de auxiliar esses gestores a resolver todas as suas dificuldades quando elas aparecem. Uma outra ação estratégica é a questão dos grandes litigantes, né? E o objetivo é fazer um trabalho estratégico com essas pessoas, né? Quem são esses grandes litigantes? Muitas vezes instituições financeiras, companhias aéreas, empresas de telefonia, muitas vezes têm interesse em resolver seus conflitos de uma forma autocompositiva, mas que no modelo atual acaba não se encaixando muito, porque deve ser pensado numa estrutura própria para a resolução desse tipo de conflito. Então, muitas vezes, dentro daquela ideia do design de sistema de disputas, muitas vezes uma negociação mais direta ou uma conciliação propriamente dita pode ser mais útil para esse tipo de conflito do que necessariamente uma audiência toda organizada, né, uma sessão de mediação, uma audiência de conciliação toda organizada. A realização de diálogos institucionais entre a segunda vice-presidência e as empresas, diretamente com o corpo jurídico dessas empresas, pode permitir que pautas concentradas realizadas com esses entes sejam mais bem-sucedidas, porque ali são definidos parâmetros, desde já institucionalmente, de como que essas pautas vão ser desenvolvidas. Então, quando isso é resolvido institucionalmente, abre-se portas para se encontrar melhores caminhos, inclusive prevendo a possibilidade de capacitação dos prepostos dessas empresas que vão participar dessas pautas concentradas. Então, existe hoje, é possível ser feito esse curso para capacitar os prepostos antes deles iniciarem a realização das audiências propriamente dita. Então, esse trabalho pode ser feito juntamente já com os demais ajustes prévios que podem ser combinados institucionalmente. Além disso,
O Fórum de Conciliação Virtual, que foi criado, é um fórum que permite que a conciliação se desenvolva através de um aplicativo, enfim, ou do próprio sistema ProJude, em que as propostas são apresentadas pelas empresas e pelo cliente, de maneira não presencial, mas com a intermediação de um conciliador. Esse Fórum de Conciliação Virtual ele tem encontrado algumas barreiras, algumas dificuldades, no que diz respeito ao próprio ProJude, mas nós estamos buscando soluções para isso, de forma a estimular que, nesse tipo de conflito, em que demandam grandes litigantes, se possa realizar algum outro tipo de oferta de serviço, que não aquela oferta tradicional de mediação e conciliação, mas que permita também que as pessoas tragam, né, propostas que façam sentido para elas e que possam atender às necessidades que elas possuem. Existe um exemplo que foi feito com o Itaú, dentro dessa perspectiva. Hoje, todas as pessoas que chegam no Juizado Especial de Curitiba para ajuizar uma demanda contra o Itaú, que seja abaixo de 20 salários mínimos, essas pessoas chegam para fazer a termação no balcão e ali é explicado para elas que existe esse projeto, junto com o Itaú, que foi feito um termo de convênio, em que a pessoa é esclarecida sobre a possibilidade dela ser encaminhada para o Sejusc pré-processual. Ou seja, ela é encaminhada para uma audiência prévia, sem fazer toda a termação dela, e lá naquele local, essa audiência é realizada com bastante proximidade, com menos de 30 dias, e lá naquele local vai ter um advogado do corpo jurídico do próprio Itaú, com margem de negociação e preparado em métodos autocompositivos. Esse advogado passou por uma capacitação e essa pessoa, então, entra numa conciliação, numa audiência de conciliação com esse advogado, e ali, então, juntamente com o preposto do banco, que também tem uma capacitação em autocomposição, vai atuar para encontrar caminhos. Esse projeto tem apresentado excelentes resultados. Muitas vezes, na maior parte das vezes, são celebrados acordos que depois são homologados e aquela questão é arquivada. Quando não é possível obter um acordo, essa termação essa termação volta e aí é dado continuidade do procedimento dentro do juizado especial. Além disso, no que diz respeito à capacitação de mediadores e conciliadores, eu já estou caminhando para a conclusão, hoje está sendo pensado juntamente, em parceria com a Escola Judicial, que está aqui com o diretor, o desembargador Roberto Bacelar, está sendo pensado em uma espécie de uma trilha formativa que inclui, então, o curso de mediação familiar e o curso de mediação empresarial, que está sendo pensado em conjunto, aqui pela segunda vice-presidência, com a Escola Judicial, como forma de estimular que os mediadores e conciliadores continuem na sua função, se desempenhando e continuem na sua capacitação, de forma a melhorar cada vez mais os serviços que são prestados. Além disso, está se pensando, dentro da segunda vice-presidência, em oficinas de ferramentas, como forma de trabalhar algumas ferramentas específicas da mediação, além de também estar estudando a possibilidade de remuneração do estágio supervisionado. Porque hoje o instrutor de mediação e conciliação ele não recebe pelo estágio supervisionado, ele recebe pelas horas da parte teórica que ele ministra, mas depois as 60 horas práticas do curso, muitas vezes não são remuneradas, muitas vezes não é remunerada aquele instrutor. Então está sendo desenvolvido estudos para que se viabilize, dentro da possibilidade, a remuneração desses instrutores durante a parte prática. Por fim, tem-se pensado também em parcerias com outras instituições, com a Defensoria Pública, o Estado do Paraná, através da Procuradoria-Geral do Estado, universidades, OAB, conselhos regionais, instituições privadas como o SESC, SENAI, paraestatais, né, enfim, o próprio PROCON também tem-se pensado em termos de cooperação, de forma a se buscar a construção de soluções conjuntas que possam viabilizar a autocomposição no Estado do Paraná. Por fim, está se pensando na reformulação
do canal do YouTube da segunda vice-presidência, bem como do Instagram, no sentido de permitir que ali também sejam feitos, além das lives, que geralmente são feitas estimulando assuntos como mediação, justiça restaurativa e autocomposição de maneira geral, mas também vídeos instrucionais que ajudem tanto o cidadão a conhecer o sistema, a conhecer o NUPEMEC, a conhecer os Sejuscs, a entender como que ele pode ajuizar um pedido, né? Como ele pode fazer um pedido no Sejusc Pré, a explicar para ele como que ocorre uma mediação, como que ocorre uma conciliação, desmistificar muitas vezes para algumas pessoas que não conhecem exatamente o que é, né? E podem encontrar ali, então, um local onde elas vão entender minimamente o que vai se encontrar dentro do serviço de autocomposição no Judiciário Paranaense. Além disso, também, vídeos que são voltados para os servidores e gestores de Sejuscs, no sentido de auxiliar os gestores a montar uma pauta, a como cadastrar um mediador no sistema Hércules, por exemplo. Nós vamos, então, criar vídeos que vão estimular ou contribuir para que esse gestor resolva de maneira célere aquelas dúvidas que ele tem. Então, um trabalho que vai ser feito tanto para o público externo do judiciário, mas também para o público interno, adaptando, então, a utilização do YouTube para ter mais essa função de orientar e instruir todos os profissionais que trabalham com mediação e conciliação. Por fim, nós estamos trabalhando muitas questões que surgem nos Sejuscs, encontram barreiras dentro do sistema judicial que nós temos, que é o ProJude. Muitas vezes, algumas coisas relacionadas ao Sejusc não se adaptam ao sistema eletrônico que nós temos. Então, nós estamos buscando também resolver todas essas dificuldades, essas barreiras, e além de desenvolver plataforma que permita a busca do Sejusc Pré por um sistema eletrônico numa página da internet. Já a pessoa buscaria ali a resolver já a sua questão pré-processual. São essas, mais ou menos, algumas ações que estão sendo tomadas nessa gestão, entre outras que eu falei para vocês que envolvem as matérias que são trabalhadas ali na segunda vice-presidência, mas essas que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, parabenizar a OAB mais Cascavel, mais uma vez, por essa iniciativa de permitir esse debate entre grandes pensadores aqui da mediação e da conciliação nacional, até internacional, né? Nós temos o professor Maestro Vesula, o Pedro também, que representam os seus respectivos países. Então, muito rico esse evento que está sendo realizado pela OAB Cascavel. Eu parabenizo e termino pedindo uma salva de palmas aos mediadores e conciliadores que transformam a justiça desse país e tornam possível nós humanizarmos a justiça cada dia mais. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela escuta, e fico sempre à disposição. Muito obrigado.